Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das transformações mais importantes e talvez mais silenciosas que já aconteceram no setor público brasileiro: a revolução da contabilidade. Por muito tempo, o foco era um só: controlar quanto o governo gastava. Simples assim. Mas hoje, o objetivo é muito, mas muito maior: é entender a verdadeira saúde financeira do Estado. Vamos desvendar juntos como essa mudança radical aconteceu. Para a gente entender essa jornada, vamos fazer um caminho bem lógico. Primeiro, vamos dar uma olhada no passado, na abordagem antiga. Depois, vamos ver a transformação acontecendo, as novas ferramentas que tornaram tudo isso possível, como a informação organizada hoje em dia e, claro, no final, porque tudo isso realmente importa para nós. Bom, tudo começa em como as coisas eram feitas, né? Durante décadas, a contabilidade pública no Brasil tinha um único foco. Olhava para uma única coisa no horizonte: o orçamento. A mudança de perspectiva foi total. Pensa comigo. É como a diferença entre a gente olhar só o nosso extrato bancário do mês e, do outro lado, montar um balanço pessoal completo, com a casa, o carro, os investimentos e, claro, todas as dívidas. A lei antiga, lá de 64, era ótima para uma coisa: conferir se o governo gastou o que foi autorizado por lei. Mas ela não dizia nada sobre a riqueza real do governo ou sobre o tamanho do seu endividamento. Era uma foto bem ilimitada. Pois é, ficou claro que esse modelo focado só no orçamento já não dava mais conta do recado. Com a sociedade pedindo cada vez mais transparência, a contabilidade precisou evoluir, e essa evolução foi impulsionada por alguns eventos bem importantes. Essa evolução foi gradual, mas muito decisiva. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 2000, foi um empurrão e tanto, sabe? Ela começou a exigir um tipo de controle que o modelo antigo simplesmente não conseguia oferecer. O próximo grande passo, a partir de 2008, foi mergulhar de cabeça na convergência com as normas internacionais, buscando um padrão global de transparência. O objetivo final era bem claro: parar de só dizer se sobrou ou faltou dinheiro no fim do ano. A meta era muito maior: apresentar um retrato fiel, completo, de tudo que o governo tem e tudo que ele deve, ou seja, a sua real situação patrimonial. Certo, mas como é que se coloca toda essa nova filosofia em prática? A resposta veio com duas ferramentas essenciais criadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que são a base da contabilidade pública hoje. Dá para pensar no MCCASP como o grande manual de instruções. É ele que diz para todos os contadores do setor público, não importa se é de um município pequenininho ou da União, exatamente como registrar cada operação e como preparar os relatórios. Isso garante que todo mundo siga a mesma regra. E se o MCASP é o manual, o PCASP é o dicionário. É basicamente uma lista padronizada de contas que faz com que todo mundo fale a mesma língua contábil. Uma despesa com pessoal, por exemplo, vai ser registrada na mesmíssima conta em qualquer lugar do Brasil. Acabou a confusão. A estrutura do PCASP foi uma verdadeira revolução. Por quê? Porque ela permitiu registrar o mesmo fato por diferentes ângulos, sem misturar as coisas. E isso foi fundamental para trazer para o setor público práticas contábeis modernas, como, por exemplo, registrar o desgaste de um prédio com o tempo ou se preparar para o custo de uma futura ação judicial. E para não ter nenhuma dúvida, existe uma hierarquia bem clara de regras. Se por acaso houver algum conflito entre as normas, a regra é simples: o MCASP manda, ele é a autoridade máxima e isso garante a consistência em todo o país. Certo? Com essas novas ferramentas em mãos, o sistema passou a organizar todas as informações em 3 grandes pilares, ou subsistemas. Eles são diferentes, mas, olha, eles conversam entre si o tempo todo. O primeiro pilar é o orçamentário, que mantém aquele foco mais tradicional. Ele continua sendo essencial para o controle da lei, para garantir que o governo está executando exatamente aquilo que foi planejado e aprovado. Agora, aqui está o coração da revolução: o aspecto patrimonial. É esse pilar que dá para a gente a visão de longo prazo da saúde financeira do governo. Ele não registra só o dinheiro que entra e sai, mas todas as variações nos bens, nos direitos e nas obrigações. E, por último, o aspecto fiscal. Ele funciona como uma ponte, sabe? Ele usa as informações da contabilidade para ficar de olho no cumprimento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ajuda a garantir a sustentabilidade das contas públicas. E aqui a gente vê como tudo se encaixa direitinho. Cada aspecto tem um foco diferente e gera relatórios específicos. O orçamentário controla o plano do ano, o patrimonial mostra a riqueza que foi acumulada e o fiscal garante que a gestão seja responsável. Uma dúvida muito comum que surge com essa transição toda é: mas e o que aconteceu com aqueles conceitos fundamentais da contabilidade que todo mundo estudou?
A pergunta é bem direta, e a resposta talvez surpreenda. Será que tudo aquilo que era a base da contabilidade foi simplesmente jogado fora? E a resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. Os conceitos eram importantes demais para serem descartados. O que aconteceu, na verdade, foi que eles foram realocados, modernizados e integrados numa base teórica muito mais robusta, muito mais alinhada com os padrões internacionais. E dá para ver direitinho como esses conceitos foram atualizados. A ideia de entidade, por exemplo, hoje está ligada diretamente à prestação de contas para a sociedade. O princípio da competência, que antes era meio capenga no setor público, agora é aplicado na sua totalidade. E até a prudência voltou, agora com um papel super importante para ajudar a fazer estimativas mais neutras e realistas. Essa evolução toda também aparece nos relatórios, claro. O novo modelo manteve os relatórios antigos, mas adicionou demonstrações que são cruciais. A principal delas, sem dúvida, é a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Com ela, a gente finalmente consegue ter uma visão clara de onde o dinheiro do governo vem e para onde ele realmente está indo. Então, depois dessa jornada toda, a gente chega ao ponto principal. No fim das contas, qual é o impacto real de toda essa mudança? Porque isso importa. Essa citação resume tudo. Isso aqui não é só sobre técnica contábil, sobre números. É sobre fortalecer a nossa democracia. Uma contabilidade transparente, completa, é a ferramenta mais poderosa que a sociedade tem para fiscalizar o governo. E aqui fica a reflexão final para a gente. Com acesso a uma visão tão clara e detalhada dos bens, das dívidas e dos resultados do setor público, a grande questão agora é: como nós, como sociedade, podemos usar todo esse conhecimento para cobrar mais, para monitorar melhor e para participar mais ativamente da gestão do que é de todo mundo? A informação, agora, está na mesa.